Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pela segunda vez, eu vou conversar com o advogado Dr. Guilherme Frasson, aqui do escritório de advogados, né? Escritório de advocacia, da doutora Maria Veneranda Espina e também Galharini, que é o doutor Marcelo, e claro, onde o Guilherme também já faz parte, e nós temos o doutor Roberto Mendonça Farias, é isso? Isso, e o doutor João Paulo Bonadio Estraioto. Ah, é mesmo? Também? Sim, tem mais um. Nossa, gente, ó, cresceu, está bom demais, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto, porque eu sei que tem o vovô, a vovó, tem outras pessoas que, né, estão no auxílio-doença, estão se aposentando, querem se aposentar, como é que funciona, o que mudou, se continua todas aquelas normas, essas coisas da presidente Dilma, ou se mudou alguma coisa com o Temer. Nós vamos conversar um pouquinho aqui com o doutor Guilherme, e ele vai explicar para você, ele vai dar mais esmiuçada na situação para que vocês possam entender, para que eu possa entender. Porque quando sai na mídia, é coisa de 1 minuto. Em 1 minuto eles dão, né, umas rápidas pinceladas e você fica boiando. Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? E também aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Vamos conversar também auxílio reclusão e pensão por morte. Você sabe o que é auxílio reclusão? Você vai ficar sabendo. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde, Tenente, tudo bem? Bem, graças a Deus. Bom te ver. Igualmente. Só que outra vez você não estava barbudo. Não, eu estava com um aspecto mais novo. Primeiramente, uma boa tarde para todos que estão assistindo, boa tarde para você, Tamires. É uma honra, uma alegria estar aqui mais uma vez, falando de uma matéria tão importante, né, na vida do administrado, na vida do contribuinte, e que muitas vezes aí as pessoas não têm conhecimento. É verdade. Né? E então eu vim aqui tecer alguns comentários breves, né, numa tentativa de linguagem acessível, para mostrar para a população que o direito previdenciário não é um bicho de 7 cabeças. Né? E também dar algumas dicas de como que a pessoa deve se portar, né, ao longo aí dos seus anos de trabalho, para que lá no final a pessoa não tome um baque na hora de se aposentar. Uma das alterações que eu reputo importante estar comentando aqui é a aposentadoria por tempo de contribuição, porque essas novas alterações causaram uma certa dúvida, né, no meio da população. Isso não só aqui no âmbito municipal, mas no Brasil inteiro. Muitas pessoas falavam que eu vou aposentar com 95 anos, com 90. Eu já estou morto e não me aposento. Exatamente. E não é bem assim. Não é bem assim que aconteceu. Isso justamente porque é falta de informação. E eu vou tentar aqui, nesse primeiro momento, trabalhar alguns aspectos dessas novas regras. Porque muita gente está naquela dúvida, eu estava falando até com o Guilherme antes, e pontos. 95 pontos, 85 pontos. Puxa vida, me aposentar com 95 anos, a mulher com 85 anos, o que é isso? Vamos explicar, sim, né? Justamente. Existe, aqui no ordenamento jurídico, uma aposentadoria por tempo de contribuição. Sim. Correto? Ela não prevê idade. É basicamente assim. Eu trabalhei enquanto homem por 35 anos. Lá no final, a hora que eu atingir esse período, eu vou até o INSS e vou me aposentar. O INSS vai fazer o cálculo de quanto que eu ganhei. Ele vai usar os 80% maiores contribuições, os maiores salários. Depois eu vou explicar a importância disso. E ele vai conceder minha aposentadoria com uma renda X. A mulher é um pouquinho menos, 30 anos de contribuição, e não tem idade. Essa é a aposentadoria por tempo de contribuição que nós temos há muitos anos, correto? Essa nova aposentadoria instituída recentemente, que nós chamamos de aposentadoria por pontos, ela consiste no seguinte: 95 pontos para o homem, 85 pontos para a mulher. Como que é feito esse cálculo? É por idade? Não, não tem que ter 95 anos, não tem que ter 85 anos. Esses 95 pontos, no caso, para o homem, é a soma da idade com o tempo de contribuição. A contribuição, ela nunca vai abaixar. Essa regra antiga, que é 35 para o homem e 30 para a mulher, ela permanece. A única coisa que essa lei vem e faz é instituir uma idade mínima para chegar nessa pontuação. Então, se eu sou homem e trabalhei por 35 anos, eu tenho que ter, obviamente, 60 para alcançar os 95 pontos. E aí que está a diferença e que muitas pessoas não têm esse conhecimento.
Então, eu não vou aposentar com 95 anos de idade. Eu vou ter 60 e 35 anos de contribuição para fechar os 95 pontos. Dá para aproveitar a aposentadoria? Dá pra aproveitar, com certeza, por muito tempo. A mulher, de igual forma. A mulher tem que ter os 30 anos de contribuição no mínimo. A contribuição ela nunca vai abaixar, não sofre alteração. Você pode ter mais, mas não pode ter menos. Então, para a mulher, são 30 anos mais 55 anos de idade, que também, obviamente, vai garantir aí uma aposentadoria relativamente cedo. Por que dessa alteração? Como eu falei no começo, nós temos essa aposentadoria por tempo de contribuição que não ela existe ainda, só que ela não exige idade. Então, com 35 anos eu aposento, sem limite de idade, e a mulher com 30 anos também se aposenta sem ter idade. Só que nessa aposentadoria normal, o que acontece? Incide a aplicação de um fator previdenciário. O que é esse fator previdenciário? É um cálculo que o governo aplica para evitar justamente que as pessoas aposentem mais cedo. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu vejo segurados que trabalham durante 35 anos, no caso dos homens, e 30 no caso das mulheres, chegam para se aposentar ali com 50 anos de idade, 52, 53, a hora que pegam a aposentadoria, caiu mais da metade do salário. Essa regra existe? Existe. Ela ainda é a regra geral. No entanto, o que o governo fez? Ele instituiu essas novas regras dos pontos 95 e 85, justamente para cortar o fator previdenciário, para que assim as pessoas possam aposentar com 100% da média do que recolheram e não mais ter essa defasagem na aposentadoria. Um detalhe importante tem que ser falado aqui. Não adianta eu passar a vida inteira recolhendo sobre o salário mínimo e nos últimos 2 anos, 3 anos, chegar para o meu empregador e falar assim, vamos recolher no máximo no teto da Previdência, que eu vou aposentar com o máximo. Não vai. Não vai. É dinheiro que você vai... É dinheiro jogado fora. Por quê? Como eu falei há pouco, o INSS, na hora que faz o cálculo, ele reúne um tempo, certo, de contribuição que vai fazer o cálculo, ele vai descartar os 20% menores salários de contribuição e vai utilizar os 80% maiores. Então, se você contribuiu por 35 anos, 33 você contribuiu só no salário mínimo, nos últimos 2 você aumentou para o teto, recolhendo 400, 500 reais, você vai aposentar com o mínimo. E aquele dinheiro que você recolheu a mais, você perdeu. Então, é um erro muito comum achar que a pessoa vai conseguir enganar ali para aumentar o salário. Não vai. Essas são as regras que vieram, eu reputo importantes, porque no fundo você não vai fazer com que o segurado trabalhe mais, né? Mas vai garantir que ele de fato tenha uma renda melhor. Porque hoje a pessoa trabalha os 35 anos, trabalha, só que ela está aposentando relativamente cedo. E ela continua trabalhando para fazer a angariação de uma renda extra. Então, se ela para fazer isso, por que não trabalhar um pouquinho mais e garantir um valor maior? Daí dá. Aí dá, sem problema. É o que essa nova lei, que é essa aposentadoria por pontos, vem para fazer. Evitar que as pessoas aposentem mais cedo e garantir que as pessoas recebam um salário da aposentadoria um pouco maior. Do que se ela pegasse a regra geral, que é aos 35 anos, de novo, para homem e 30 para mulher, com a aplicação do fator, que se aplicar o fator previdenciário, vai cair, a menos que a pessoa já tenha uma idade relevante, aí o fator ele vai acabar condizendo ali com a nova regra. Do contrário, a renda vai cortar e muito. Essa é uma alteração que veio a calhar sim e não é nenhum bicho de 7 cabeças, também não é nenhum, vamos dizer assim, nenhum prejuízo para o segurado. Chegou uma pergunta aqui para nós agora, do seu Júlio, né? Então, você como já sabe da pergunta, Guilherme, então você estará respondendo já diretamente para ele. No caso do seu Júlio, ele está com um problema de doença e ele está buscando esse 1 ano e meio que falta para ele completar os 35 anos para ele atingir a aposentadoria. No caso dele, dependendo da idade, se ele de fato tiver mais do que 60 anos ou 60 anos no momento que ele completar os 35, ele vai pegar a nova regra dos 95 pontos. E ele vai aposentar com 100% da média que o INSS utilizar para fazer o cálculo.
Simples assim. Até eu comentei, eu conversei com ele, eu falei assim, por que o senhor já não se aposenta, né? Vai esperar um ano com todo esse sofrimento, né? Não tem como, né? Na verdade, tem que atingir, né, Guilherme? Na verdade, existe ainda, para aquelas pessoas que têm muitos anos de carteira, que são anteriores a 2003, existe a aposentadoria proporcional. Certo? Que daí eles exigiam também, é uma exceção, que daí você dependeria da análise de um profissional, que é uma exceção muito específica, que ele poderia sim, né, mediante o pagamento de um buraco negro que nós falamos, ele poderia pegar a aposentadoria proporcional. Né? Aí exigiria ali 33 anos de contribuição, mais 53 anos de idade. Só que neste caso em específico, incidiria também o fator previdenciário e acabaria por prejudicar a renda dele. Certo? Então, no caso do seu Júlio, compensa ele aguardar 1 ano e meio para pegar as novas cegas 95 pontos. Simples assim. Bom, seu Júlio, qualquer coisa aí, ó, Guilherme Frações está aqui à tua disposição. Vamos para outra pergunta, porque senão nós não vamos conseguir responder todas. Aposentadoria por invalidez e também o auxílio-doença. Como que fica tudo isso? Sim, nós tivemos algumas alterações recentes, com base numa medida provisória que foi lançada neste ano, em que aquelas pessoas que tiveram o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez concedidos, seja na fase judicial, seja na fase administrativa junto ao INSS, eles poderão estar sendo chamados, aí eventualmente, para fazer uma nova reavaliação junto ao INSS. Não importa que você foi concedido lá na Justiça. Se a decisão, no caso, do juiz não fixou um tempo certo de quanto, né, do período que ele vai receber, vai valer por 120 dias. Então, a partir do 120º dia, o INSS a qualquer momento pode chamá-lo a comparecer e a fazer o exame. Se for, aí pode acontecer duas coisas. Ou o INSS verifica que ele está capaz para alguma atividade e manda para a reabilitação profissional. O que é uma reabilitação profissional? Ele vai estudar, ele vai se qualificar para ser reinserido no mercado de trabalho. Ah, mas eu vou estudar? Como é que funciona isso? Sim, o INSS te encaminha para alguma instituição. O curso é grátis, obviamente. O segurado não vai ter que despender nada do bolso. E ele vai continuar recebendo esse auxílio até concluir a reabilitação. Se o curso demorar 1 ano, 1 ano e meio, 2, ele vai receber tranquilamente. A partir do momento que ele concluiu, ele apresenta aquela documentação, aquele certificado para o INSS e eles vão fazer uma reavaliação para ver se ele pode, de fato, exercer aquela profissão. Se também não acontecer ele não poder retornar ao trabalho, aí o INSS ele poderá aposentá-lo por invalidez. Se for o caso do auxílio-doença. Enquanto estuda, está ganhando. Está ganhando. Tudo certinho. Sim, exatamente. Aqueles que recebem a aposentadoria por invalidez, como o próprio nome já diz, é uma aposentadoria. Qual que é a diferença dos dois? O auxílio-doença é para aquelas pessoas que têm uma incapacidade temporária para o trabalho. Então, se eu trabalho numa empresa, eu fico mais de 15 dias incapacitado para o trabalho, a empresa paga os 15 primeiros dias e a partir do 16º o INSS assume. Então, o segurado ele tem que ser submetido ali a uma perícia médica, ele vai levar... Aqui é um detalhe importante. Quando for na perícia, lá no INSS... procure sempre levar algum documento médico. Por quê? O perito do INSS ele tem um prazo, infelizmente, muito curto de atendimento. Então, você tem que levar uma prova... Prevenido, então. Exatamente. Você tem que levar uma prova que demonstre para o perito que, de fato, você está incapaz. Porque muitas vezes o segurado chega no perito sem nada. E fala para ele, estou com uma dor nas costas. Mas ele fala, poxa... Tá, mas você está com dor nas costas, mas o que você tem? Ah, eu tenho tal, mas você trouxe exame? Não. Não tem nada que comprove. Não tem nada que comprove. E muitas vezes o benefício não é concedido justamente por falta de informação da população. Então, toda vez que o segurado for agendar um auxílio ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez, sempre procurar aí o atendimento de um advogado especializado na área, ou tirar também informação no próprio INSS, que lá também eles são preparados para informar eventuais dúvidas ao cidadão. A aposentadoria por invalidez, voltando um pouco, ela também é um auxílio que visa ao segurado que está incapaz para o trabalho
Mas, diferentemente do auxílio-doença, que é uma incapacidade temporária, a aposentadoria por invalidez é uma incapacidade permanente. Ou seja, eu não posso trabalhar. Então, o INSS vem e me aposenta. Ah, mas eu tenho 30 anos, eu quero me aposentar. Você vai aposentar? Dificilmente. Você vai receber um auxílio-doença, você vai sendo repassado todas as vezes que for chamado no INSS uma nova perícia, e lá na frente, se de fato ficar constatado que você não pode exercer mais nada, aí sim o INSS ele pode te aposentar por invalidez. Mas se a pessoa for muito nova, é quase que unânime que você não aposenta direto. Você volta para o mercado de trabalho de novo? Se você não tiver condições, você pega o auxílio, porque é uma incapacidade temporária. Qual que é o período dessa incapacidade? Não sei, quem diz é o perito. Ó, eu vou ficar 1 ano, 2 anos, 3, eu conheço pessoas que já estão 5, 6 com auxílio. Não podem retornar, então eles permanecem no auxílio até o período do INSS decidir que ele está apto para aposentar por invalidez. As pessoas que têm 60 anos ou mais, elas não vão ser chamadas para fazer essa reavaliação no caso da aposentadoria por invalidez. Quem está aposentado por invalidez e tem mais de 60 anos não vai ser chamado. Por motivo da idade. Aqueles que recebem auxílio-doença, como que é um auxílio temporário, eles podem ainda ser chamados ainda depois de 60 anos. Porque a aposentadoria, igual eu já falei, é incapacidade total. O auxílio não. Então, simplesmente eu não posso, de uma maneira indiscriminada, ainda que a pessoa tenha mais de 60 anos, conceder para o resto da vida. Porque não é um benefício, vamos dizer assim, permanente. O auxílio-doença eu não posso fazer, por exemplo, um empréstimo. A aposentadoria por invalidez eu posso, porque é uma aposentadoria, é uma coisa definitiva. O auxílio não, é um auxílio, é algo temporário. Então, para aqueles que têm auxílio-doença mais de 60 anos, eventualmente eles podem ser chamados sim. Neste caso, vão ocorrer aquelas duas situações. Ou ele vai ser aposentado por invalidez, ou ele vai para a reabilitação. Isso aí quem vai decidir daí é o INSS com base nas peculiaridades do caso concreto. Viu, gente? Olha quanta coisa importante nós estamos descobrindo aqui com o Dr. Guilherme. Auxílio reclusão e a pensão por morte, que muitas pessoas também fazem confusão. Eu estava conversando com o Dr. Guilherme em off, muitas pessoas falam, comentários, né? Eu sou aposentada, mas, infelizmente, meu esposo veio a falecer e ele também era aposentado. Então, muita gente fala assim, eu conversei com o advogado, ele falou que eu tenho que optar por uma aposentadoria, não posso ficar com as duas. Como fica também? Na verdade, essa pensão por morte, ela tem um fato gerador, que como o próprio nome já diz, é a morte. Se meu companheiro ou minha companheira faleceu e ele era registrado, ele tinha os requisitos para concessão, obviamente, eu, na qualidade de dependente, eu vou até o INSS, faço minha habilitação e eu vou começar a receber. Só que, além de eu receber essa pensão, eu também trabalho. Eu trabalho lá por 30 anos, contribuiu tudo certinho, por 30, 35 anos, me enquadro, eu vou lá, chego e me aposento. Eu não posso acumular? Pode. São fatos geradores distintos. Um é a morte do meu companheiro ou da minha companheira. O outro é a aposentadoria decorrente do meu trabalho, do meu esforço. A lei não prevê que eu não possa acumular. Se o INSS eventualmente nega a acumulação, o judiciário ele tem concedido aí a acumulação dos benefícios. São fatos geradores distintos, pelo menos é o meu entendimento, certo? Não tem nada na lei que fala que eu não posso acumular. Então vamos lá para o nosso auxílio reclusão. Você sabe o que é? Ou auxílio por morte? O auxílio reclusão também gera uma certa dúvida aí na população. Pensão por morte. A pensão por morte é o que acabamos de falar, né? Isso. O auxílio reclusão ele já é um pouco diferente. O auxílio reclusão é uma forma de pensão destinados aos dependentes daquele cidadão que foi preso. Olha que interessante. Muitas vezes eu me deparo com a população reclamando, falando assim, olha, mas o governo está pagando para o bandido ficar preso, está pagando um benefício. Não é assim, entende? Esse benefício, ele é pago aos dependentes do preso, porque a família muitas... Não é o preso. É a esposa e os filhos. Exatamente. Muitas vezes a família não tem culpa de um erro cometido pelo pai.
E pela mãe também, se for a mãe ou a rima ali de família, for a responsável pelo poder familiar. Então as pessoas não podem confundir isso. Ah, mas esse cidadão matou lá um pai de família, agora ele está preso, os dependentes dele estão recebendo, qual que é a justiça? Ele falou assim, não é uma questão de justiça ou não. O fato dele ter matado alguém, ter roubado, ter cometido N crimes, isso aí vai ser dirimido lá na justiça criminal. E, eventualmente, os dependentes da vítima que faleceu ou que foi ali objeto de furto, eles poderão ingressar posteriormente contra esse cidadão, visando o recebimento aí de pensão, de indenização por dano moral, material, enfim. A questão é, o auxílio reclusão é um benefício previdenciário, não se confunde com responsabilidade civil. São coisas diferentes. Mas eu posso pagar para qualquer preso, para qualquer dependente de preso? Não. O auxílio reclusão ele é destinado às famílias de baixa renda. Então, o valor atual do auxílio reclusão funciona da seguinte forma. Se eu vou preso hoje, eu tenho que ganhar, no máximo, 1.200 e uns quebradinhos. Esse é o máximo que eu posso ganhar para os meus dependentes fazendo jus ao recebimento. Eu ganho 3.000 e fui preso. Não tem como. Então, vocês veem que não é um benefício concedido indiscriminadamente para qualquer pessoa. Não, de modo algum. É um benefício destinado à família baixa renda. Se eu vou preso hoje, ganho 1.200 os quebradinhos, que é o teto, né, que o INSS estipula, meus dependentes vão estar segurados. Ah, Guilherme, mas eu ganho, é 1.200, 1.200 os quebrados, mas eu ganho 1.300. Como é que faz? Eu ganho 1.350. Passei um pouquinho do limite. No INSS, possivelmente o seu pedido vai ser indeferido. Por quê? Porque o INSS ele trabalha segundo a lei. A lei fala 1.200, ele não pode conceder com base no 1.201, um exemplo. Estrita legalidade. O INSS só pode fazer aquilo que a lei manda. Diferentemente do judiciário, que o juiz ele pode, através de princípios, estender, mitigar esses princípios da legalidade. Se eu ganho 1.300, a lei fala 1.200, com base no caso concreto, o juiz vai poder conceder e estender essas pessoas. Não é por causa de R$50, R$100, R$150 que eu vou deixar de receber um benefício. Isso tudo verificando o caso concreto. Então, se você tem um benefício indeferido porque o seu esposo está preso ou sua esposa está presa e passou um pouquinho do salário de contribuição, você pode recorrer ao judiciário, sim, que possivelmente o pleito, o teu pedido vai ser deferido com certeza. Mas desde que seja, obviamente, dentro dos patamares lógicos. Eu não posso ganhar 5, 10 mil reais que eu não vou ter direito. É próximo àquele valor instituído na lei. 1.300, 1.400, dá até para brigar. Muito mais do que isso, não tem como. Lei é lei. Lei é lei. Só o juiz ele pode fazer sem uma interpretação extensiva, mas também o juiz ele tem que se atentar para outros princípios. Não pode simplesmente virar um legislador. Porque quem cria a lei é o legislativo. O judiciário simplesmente não pode chegar e criar uma terceira regra. Falar, não, eu entendo que pode ser pago até 10 mil. Não, o judiciário não pode fazer. Mas estender ali dentro dos limites da proporcionalidade, ele pode fazer sim, sem problema nenhum. No caso de comprovar a dependência decorrente de união estável, a lei ela traz várias provas que você pode fazer junto ao INSS. A primeira delas, e mais fácil, é você ir lá no cartório de títulos e documentos, confeccionar o termo de reconhecimento de união estável e aquilo está aprovado. No caso de eu não ter esse reconhecimento e eu já estou com a pessoa há 5, 10 anos, como que eu faço para provar a minha qualidade de dependente? Muito simples. Fotos, existência de filhos, conta conjunta, contrato de aluguel, todas as provas que confirmem que vocês de fato vivem juntos. São inúmeras provas, inclusive aí até a prova testemunhal, que é muito importante nesses casos. É bem simples de ser provado, muito simples. Bom, gente, olha quantas perguntas. Mas, gente, eu vou me colocar à disposição de vocês, eu coloco o programa Nossa Casa à disposição de vocês, eu já estou tomando até as rédeas aqui, tá, doutor Guilherme? Pode mandar as perguntas e eu corro aqui, doutor Guilherme responde.
Eu nem sei se ele almoçou direito, viu? Nós estamos no começo da tarde aqui fazendo matéria com ele, porque a agenda está assim também. Muitas pessoas em dúvida na área, né, da Previdência e estão procurando. Mas se você ficou em dúvida também em alguma coisa, tem programa Nossa Casa tv@hotmail.com. Entre em contato, dê sua pergunta. Agora, se as pessoas quiserem ligar aqui no escritório, doutor Guilherme, qual que é o telefone daqui? O meu é 8434-8243, 9753-8306. Esses são os 2 celulares que estamos... De trabalho. De trabalho. Qualquer dúvida que a população estiver, pode estar entrando em contato com você, como você mesmo disse, comigo, que eu estarei à disposição para sanar qualquer dúvida aí remanescentes. Que Jesus te abençoe grandemente e até Amém. mais. A todos nós.